Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, a tua casa ou o lugar onde você estiver. Estamos falando já o terceiro vídeo sobre o cego de nascença. E aquele milagre foi tão extraordinário que causou um reboliço lá naquela cidade. E João, capítulo 9, versículo 13, relata o seguinte: Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. O homem tornou a explicar: Ele aplicou o barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: Como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Então, uma vez mais, perguntaram ao homem que fora cego: Que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes: Ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: É este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele vê agora? Os pais lhes responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade, e ele falará por si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: Pergunta a ele, ele já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: Dá glória a Deus, pois nós sabemos que este homem é pecador. Ao que ele respondeu: Se ele é um pecador, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego, agora vejo. E novamente lhes indagaram: O que ele fez? Como abriu os teus olhos? O homem lhe respondeu: Eu já o disse, mas vós não credes. Por quê? Desejais ouvir tudo de novo, mais uma vez mais. Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Por isso o insultaram e disseram: Tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito não sabemos de onde vem. O homem questionou: Olha, isso é surpreendente, vós não sabeis de onde ele vem, mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus
e a todo que faz a sua vontade, ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, poderia fazer a obra alguma. Então concluíram: tu nasceste repleto de pecados, pretende ensinar-nos, e o excluíram. Jesus ouviu que havia expulsado e quando o encontrou lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? Jesus lhe assegurou: tu o estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então eu li esse textão aqui para que você, junto comigo, pudesse meditar como as coisas, as tradições humanas, né? Existem tradições boas, mas como as tradições humanas em torno da religião ou chamada religião, né? Religiosidade atrapalha a vida das pessoas. Esse homem, ele foi curado e então logo alguém tinha que dizer: olha, você tem que ter o diploma de cura, você tem que passar lá para ter o diploma, senão, se você não tiver o diploma, então a tua cura não é reconhecida. O cego não queria de fato saber. Uma coisa ele já tinha guardado: o homem chamado Jesus é quem me curou. E as pessoas sempre vão querer tirar de você algo que você tenha recebido de Deus. As pessoas, por causa de religiosidade e de tradições. Eu lembro que eu orei por uma mulher um dia, ela estava com uma doença já terminal e ela não estava mais andando, e ela andou e ela começou a dirigir o carro que já não mais dirigia, ela precisava de outra pessoa para dirigir. Mas alguém da família dela disse: você tem a mente fraca e isso que aconteceu com você não é verdade. E simplesmente a pessoa a derrubou da sua fé e ela voltou a ficar doente. E eu digo para você, a tua fé precisa estar firmada no Senhor e na sua palavra, no nome de Jesus e na sua palavra. No Salmos capítulo 138, versículo 2, diz que Deus colocou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Então, isso é o que é importante, é o que precisa ficar dentro do teu coração. Os milagres acontecem. E quando você para de crer, quando você para de confiar em Deus, as tragédias também acontecem. Por quê? O medo, né, a dúvida, a incredulidade só traz um mal para a vida das pessoas. E quando as pessoas estão firmadas só nas suas experiências, nas suas tradições, né, em cima da sua legalidade, e não em cima da palavra viva de Deus, e elas perdem a compaixão, expulsaram o cego da sinagoga. Os pais
forem inquiridos em nome de uma religião. Então, Jesus não se prende a essas coisas. Jesus é Senhor de todas as coisas, é o Senhor do sábado. Eles o criticaram porque tinha curado no sábado. Eles diziam que Jesus era um pecador, por isso não podia operar milagres, porque eles estavam fixos nas tradições de Moisés. Mas estranho, porque Moisés disse, olha, lá no futuro, o Senhor Deus levantará um profeta semelhante a mim, não é igual a Moisés, é parecido. Então, eles estavam esperando esse homem ser levantado, o Messias, o ungido. E o Messias estava ali e eles não conseguiram reconhecê-lo, não conseguiram entender que era ele. O que tinha bloqueado? O que tinha impedido eles de enxergar, de reconhecer Jesus? A tradição religiosa. Há muitas pessoas fixadas em tradições religiosas. Porque a religião dos meus pais, a religião que eu nasci nela. E daí? Isso não vai funcionar. Deus não está preso ao condicionamento da tradição humana. Deus não está preso. Deus não se prende a nada. A única coisa que faz Deus fazer alguma coisa ou que leva Deus a se prender a alguma coisa é o seu nome e a sua palavra. Olha o que diz o Salmo 138, versículo 2. Deus colocou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. A única coisa que rege Deus é exatamente o seu nome e a sua palavra. Então, ao nome de Jesus, seja curado. Ao nome de Jesus, tenha os olhos abertos. Ao nome de Jesus, diga não à tradição humana, e sim à palavra de Deus. Não interprete a palavra de Deus ao seu bel prazer, mas conforme ela é, conforme está escrito. Eles expulsaram aquele homem que era cego, mas Jesus o recebeu. Jesus, quando ouviu que ele tinha sido expulso, foi atrás dele. Certamente, ele estava confuso, né? Porque eu não enxergava. Eu era aceito na sinagoga cego. Mas quando eu passei a enxergar, aí eles me expulsaram. Eu estava lá confuso, então Jesus chegou e se apresentou a ele. Olha quanta honra esse cego recebeu. Jesus se apresentou a ele para declarar quem de fato ele era. Os fariseus insistiam com Jesus para que Jesus dissesse quem ele era. Mas para o cego ele se declarou. Ele veio e se manifestou como Filho de Deus para aquele homem que era um ex-cego e agora estava vendo tudo muito bem. Que o Senhor Jesus, abra os teus olhos e você passe a ver tudo claramente e possa reconhecê-lo como este ex-cego aqui do tanque de Siloé enxergou, que você passe a enxergar as coisas espirituais que Deus tem preparado para a tua vida. Que Deus abençoe você.